A guerra de Israel contra Irão ainda continua a preocupar o mundo inteiro. O causador dessa guerra é fundamentalmente o Estado judeu, que é Israel, e arrastou para esta guerra os Estados Unidos da América. E Estados Unidos da América tem seus interesses subejamente conhecidos. Foi para aquela guerra para capturar o petróleo iraniano e fazer do Irão aquilo que já conseguiu com a Venezuela. A América, quando concebeu esta guerra no início, ele concebeu essa guerra para ser uma batalha de manobra rápida. As batalhas decisivas. A guerra decisiva é aquela que dure o curto espaço de tempo possível para conseguir alcançar o seu objetivo. É o que a América queria. E o Irão é o contrário, é a guerra de atrição. É aquela guerra prolongada. O Irão ganha mais quando a guerra se prolonga, porque isso traz o desgaste material do inimigo. O Irão ganha mais com o tempo e isso a América perde vantagem. A América, quando lança uma bomba no Médio Oriente, quando manda um porta-aviões, quando manda um caça, são aqueles materiais, aqueles veículos produzidos com bilhões em dinheiros. Estão a ser destruídos por drones que o Irão fabricou como passatempo. Aqui, a título de exemplo, esta semana, numa das bases militares americanas da Arábia Saudita, o Irão bombardeou e destruiu um avião orçamentado aí à volta de 500 milhões de dólares, o máximo por aí 800 milhões de dólares, com um míssil balístico produzido com um custo entre 50 a 100 mil dólares. E também já tinha no início da guerra o Irão destruído um radar americano que custou 1 bilhão e 100 milhões de dólares, destruído com um drone que custa 30 mil dólares. Ou seja, um drone do preço de uma Hilux vai destruir uma maquinaria de guerra que a sua fabricação envolveu 1 bilhão. E na guerra de atrito, esses gastos desproporcionais em termos de equipamento militar são fundamentais para provocar ataques de nervo, desespero no adversário. Esta é uma componente. A outra componente importante é a econômica. O Irão, ninguém previa a sua capacidade de condicionar o setor energético global. Ao fechar o Estreito de Hormuz, mas fazendo uma chantagem, seus aliados devem passar livremente pelo Estreito de Hormuz. E os aliados americanos e israelitas não podem passar. Isto está a colocar em incerteza, em dúvida, em reticência os aliados. Está a mover o tabuleiro da influência. O Irão está a chamar para si a capacidade de mobilizar os aliados americanos e israelitas para o seu lado, só para ter acesso ao Estreito de Hormuz. Essa capacidade também de influenciar o tabuleiro econômico é fundamental na guerra. Neste momento, não só o preço do crudo está a subir, como também todo aquele que se encostar ao Irão tem mais capacidade de mobilidade e reforçar sua economia em relação àquele que se encostar à América. Isto vai alterar o quadro dos aliados. Alguns aliados preferem abandonar a América e Israel para virem do lado do Irão para conseguir acessar o Estreito de Hormuz e os seus recursos circularem livremente. A outra componente importantíssima, e essa é insuperável, e a América, assim como Israel, deveriam prestar maior atenção neste ponto. E o Irão é um Estado teocrático por excelência. O que é um Estado teocrático? O Estado teocrático é aquele tipo de Estado, é aquele tipo de país, é aquele tipo de governo onde os objetivos deles não são deste mundo. Os objetivos deles são lá do céu. Ou seja, o presidente da República, o general, o ministro, o governador, o administrador, o comandante das Forças Armadas, etc., etc., são representantes de Deus. Ou seja, o objetivo deles é satisfazer Deus, não esta terra. Isto faz com que
A América, neste momento, está a cantar vitória. Israel está a cantar vitória porque estão a matar os líderes iranianos. Mas como é um Estado teocrático, a morte é uma recompensa. Eles querem correr atrás da morte, eles precisam morrer. Isto é aquilo que em sociologia se chama suicídio altruístico. O suicídio altruístico é aquele que procura morrer para ganhar uma causa ainda mais grande. Ou seja, na guerra de atrição, o Irã está a gastar o tempo, está a destruir o psicológico da América e de Israel, deixando tombar as suas lideranças. Israel pensa que está a prejudicar. A América pensa que está a prejudicar o Irã. Afinal, por causa do regime teocrático, a vida não tem valor. Como a vida não tem valor, eles procuram morrer para serem considerados mártires, portanto, heroísmo, ou seja, morrer é o que mais eles precisam para exaltar a sua alma, porque a vida deles pende para um além-túmulo. É um estado transcendental. Significa a vida terrenal é uma passagem. Quando você lhe mata, você lhe ajudou, porque ele quer ir para o seu Deus. Se ele morrer de forma trágica, é rapidamente considerado um mártir. E se for mártir, é uma busca constante. Numa palavra, todo iraniano, se morrer com paludismo ou com sida, assim a vida dele perdeu sentido. Quer morrer de forma trágica para se encontrar com seu Deus. Essa eliminação física das lideranças não quebra o moral. Pelo contrário, exalta ainda mais os ânimos, porque todos querem morrer de forma heróica. A América, ao se ater neste ponto, Israel, ao se ater neste ponto, entra na própria guerra de atrição. É perda de tempo, é desgaste, porque não pode ser uma meta que altere a balança do poder. E dentro dos Estados Unidos da América, mais de 3.500 manifestações por dia em todos os estados americanos estão contra o Donald Trump nesta guerra. Isso produz perturbação muito grande na própria concentração do Donald Trump. E o Donald Trump é comerciante, é empresário. Por esta razão, ele precisava lucro nesta guerra e não está a conseguir. Pediu 200 bilhões de dólares ao Congresso, não se lhe deu esse dinheiro e agora está a fazer chantagem aos países que acolhem as bases americanas no Golfo Pérsico, portanto no Médio Oriente. Dizer que tem que contribuir com mais de 850 milhões de dólares que eles estão a gastar diariamente no esforço da guerra, sob a pena de não vos protegermos mais. Ou seja, agora a América já começa a sentir no seu bolso que é muito gasto de dinheiro. Países que estão ali no palco da guerra, que se consideram simpatizantes e amigos da América, estão a ser forçados agora a contribuir com dinheiro físico como uma forma de repor o dinheiro que a América está a gastar diariamente. E orçou que diariamente está a se aproximar a 1 bilhão de dólares. Isto também manifesta uma vantagem para o Irã, porque o Irã está mesmo a mostrar, aliás, na história da humanidade é o primeiro país que luta contra duas potências militares, nomeadamente a megapotência americana e Israel, com todo tipo de equipamento, mas ele está sereno. Ao passo que a América está a buscar socorro em todos os cantos do mundo, o socorro não vem. Está a gritar de gastos, de desgastes, quer cessar fogo e o Irã não corresponde. E isso está a ser um espetáculo que está a favorecer mais o Irã do que os Estados Unidos da América.